Doutora, como é que eu vou trazer mais conforto para o meu paciente? Como eu vou anestesiar sendo fisioterapeuta? Bem, gente, eu ensino isso em todos os meus cursos. A gente não pode fazer os procedimentos sem ao menos saber como trazer mais conforto para o paciente. Tá cheio de profissional que não sabe fazer técnicas anestésicas, não tem domínio, não compreende as possíveis intercorrências e como é que esse paciente vai ficar com as técnicas anestésicas, mas nem por isso eu vou deixar de passar para vocês. Eu quero que vocês aprendam a trazer mais conforto para o paciente de vocês. Se vocês se sentirem mais confortáveis fazendo somente as técnicas extraorais, façam. Coloque para o paciente que vai ser um pouco mais dolorido, vai arder mais, vai incomodar mais, mas é muito rápido, é no início. Te aconselho a aplicar essas técnicas, a sentir essas mesmas sensações que eles vão sentir. Você tem que passar pelos procedimentos, gente. Claro, se avalie, veja as suas indicações, mas é importante que você saiba falar para eles e mostre que você já passou por isso e tá tudo bem. Agora, não fazer, não ofertar mais conforto por medo, não é por aí. Para de fazer esse curso, volta tudo lá para trás, vamos estudar mais um pouco para a gente dominar o que a gente está fazendo. Então, você volta aqui e aprenda a ofertar esse conforto para ele, que é de altíssima importância para que ele continue voltando sendo fiel a você, que ninguém gosta de sentir dor demais, ele sempre vai postergar se você não ofertar nenhum tratamento que deixa ele mais tranquilo, principalmente preenchimento labial. É impossível você fazer um preenchimento labial com o paciente sentindo dor. Ele não vai conseguir se manter intacto, paradinho, igual uma estátua, deixando você fazer o procedimento. É muito doloroso, eu mesma não conseguiria fazer. Então, aprenda a fazer essas técnicas. O que você precisa é entender a anatomia, que eu já passei para vocês, que tem que ser batida sempre, a gente tem que manter esse estudo, e então você vai aprender sobre os anestésicos. Eu vou trazer para vocês também aqui a doutora Maria Eugênia Vitali na próxima aula, que vai ser de técnica anestésica intraoral, que a gente vai fazer quando a gente quiser dar esse conforto para o paciente de uma forma dentro da boca. A que eu vou ensinar para vocês é extraoral, por fora da boca, na face. A gente ainda tem as resoluções atrasadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia, então te aconselho a fazer as extraorais até que isso tudo se esclareça e a gente consiga fazer a intra, que é muito mais tranquila, é um procedimento super fácil de fazer e é importante também você aprender a dominar essa técnica. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que você faz essa anestesia. Muito simples e muito rápida de fazer. Bem, em se falando em preenchimento de lábios ou de sulco nasogeniano, a gente tem os mesmos nervos, a mesma inervação correndo ao redor dessas regiões. O que a gente tem são os nervos infraorbitários de um lado e de outro e os nervos mentonianos. Ambos estão posicionados geralmente no mesmo nível, no mesmo rumo, que é na linha retropupilar. A gente vai saber que uma parte de nervos está aqui do infraorbitário e a outra do mentoniano na mesma linha lá embaixo, pertinho da mandíbula, que eu vou te ensinar a chegar lá. Enfim, nos lábios a gente tem esse nervo infraorbitário e o nervo mentoniano para que a gente tenha uma completa anestesia. Os infraorbitários a gente vai ter ramos de inervação para o lábio superior e os nervos mentonianos a gente vai ter ramos de inervação para o lábio inferior. Para o sulco nasogeniano a gente vai trabalhar com o nervo mentoniano, até porque a gente consegue trabalhar nessa região de sulco naso sem nenhuma anestesia, mesmo para pertuito. A gente tem anestesia de pertuito, que é um botãozinho anestésico dado na seringuinha, no anestésico sem vaso. A gente dá ali um botãozinho e o paciente não sente nada na furadinha, mas tem pacientes que você só vai sentir aquela picadinha, não é na mucosa como é na boca, então não é tão incômodo, é super rápido. E abaixo da pele, ali na região do subcutâneo, a gente não tem essa terminação nervosa livre que a gente tem em cima, então o paciente não sente dor
da forma como ele sente no lábio. Então, nos lábios, a gente vai usar um anestésico sem vasoconstritor se a gente for anestesiar tanto os nervos infraorbitários quanto os mentonianos. A gente, quando vai trabalhar na pele, fora da boca, a gente usa um anestésico sem vasoconstritor, porque o com vasoconstritor, ele promove uma vasoconstrição, então a gente vai ter uma isquemia daquela região de entrada. Se a gente colocar o anestésico com vaso no rosto, a gente vai ter uma moedinha, uma região pequenininha ao redor dessa anestesia, bem isquemiada, branquinha, e que a gente pode levar a uma confusão de achar que aquilo ali pode ser alguma obstrução vascular. Então a gente indica que vocês façam, principalmente no começo, até vocês ganharem experiência, saber identificar que aquilo ali é uma isquemia, não colocar anestésico com vaso na região extraoral. Claro, o anestésico com vaso ele vai durar muito mais tempo do que o sem vaso. Então, se você só tiver o com vaso, saiba que vai causar uma isquemia naquela região que você aplicar esse anestésico. A gente vai usar também uma seringa de 1 ml e uma agulhinha de insulina para aplicar o anestésico sem vaso, ou você pode também aplicar com aquela agulhinha de botox. Eu te indico a seringa de insulina com a agulhinha de 30G, que é essa agulhinha de insulina também, que é amarelinha, porque ela é mais fininha, menos desconfortável do que as outras. No suco nasogeniano, se a gente não tiver anestesiado essa região de infra e de mentoniano, a gente só vai usar o anestésico para o botão anestésico do pertuito, apenas para você entrar com uma agulha. Se eu tenho uma cânula trabalhando na face, eu falei para vocês, optem inicialmente a trabalhar sempre com as cânulas de tamanho 22 Gautiers. Então eu vou ter que ter uma agulha um número menor do que a cânula, ou seja, inversamente proporcional. A região de abertura desse pertuito vai ter que ser um pouquinho maior do que a entrada da minha cânula, que quer dizer que quanto menor o número do Gautier, maior a região, a área de abertura desse pertuito. Explico. Se eu tenho uma cânula de 22G, eu tenho que ter uma agulha de 21G, que é um pouquinho maior do que a área de entrada da minha cânula. É isso, inversamente proporcional. Quanto menor o número, maior a área de abertura desse equipamento, seja de agulha ou de cânula, e isso é universal. Aqui a gente tem a inervação do infraorbitário na mesma linha retropupilar. E esse nervo geralmente vai ficar a 2,5 centímetros do rebordo ósseo da órbita do olho. Você vai palpar o rebordo e vai calcular mais ou menos 2,5 centímetros abaixo. Tem como você palpar o seu paciente e ver qual região ele vai sentir um pouquinho mais de incômodo do que a outra. A minha é bem nesse local, eu sinto mais incômodo do que se eu apertar aqui. Não é uma dor lancinante, só que ele vai sentir um incômodozinho maior do que outra região. Ali é a tua região de nervo infraorbitário, que vai ser na mesma linha do nervo mentoniano, lá embaixo na mandíbula. Como a gente não é dentista, a gente não vai saber se o paciente teve alguma extração dentária, se realmente ele está com todos os dentes, se você está exatamente entre o primeiro pré-molar e o canino, que é o local certo de você acometer o nervo mentoniano, mas o dentista sabe avaliar se teve algum dente faltando ou não. Como a gente não sabe fazer isso, a gente vai realmente pegar na linha retropupilar e traçar ela até a mandíbula, mais ou menos 1,5 centímetros da borda da mandíbula, e palpa também. Ele vai sentir um pouquinho mais de incômodo e, com sorte, você sente uma depressãozinha, que é por onde está saindo o ramo do nervo mentoniano. É ali que você vai fazer a injeção do seu anestésico, como está mostrando exatamente aqui nessa figura. E aí você vai colocar também a quantidade que a gente colocaria de via intraoral, que é meio tubete de cada lado, ou 0,9 ml, 1 ml de anestésico de cada lado. Então a gente vai acabar usando cerca de 4 ml ou um pouquinho menos para a gente anestesiar todo o ramo inervatório da face, para a gente fazer um preenchimento labial, por exemplo.
E na próxima aula vocês vão aprender as técnicas de anestesia intraorais, que são muito mais rápidas, mais fáceis e mais seguras até de trabalhar com o paciente, por você não ter que ficar reaplicando. É simples, mas as duas formas eu acho super válidas e a gente prefere geralmente trabalhar com a extraoral, visto que o fisioterapeuta não tem as técnicas que o dentista tem, então a gente trabalha as técnicas extraorais e também tem um resultado tão bom quanto todos os profissionais.